Boa noite, mais um Oral Time Cast. Sexta-feira chegou e já estamos em clima de Natal, como vemos aí pela cidade. Tudo bem com vocês? Hoje temos convidadas especiais, graças a Deus, mulheres, para me fazer companhia. Tudo 100% bem? 100% homem aqui. É isso aí, sempre é. Doutor Tiago, doutor Guilherme, doutor Ivan, boa noite. Boa noite. Doutora Adriana Davantel, tudo bem, doutora? Boa noite, Se apresente, tudo bem? por favor. Primeiro eu gostaria de agradecer, o convite. Confesso que é a minha primeira vez gravando um podcast. Legal, que honra. Aí. Tá nervosa, tá vendo? Fico tensa. Eu também tô tensa. Não estou na Relaxa. minha zona de conforto, mas vim aqui me desafiar. Também duas. Vai ser um diálogo descontraído. Com certeza. Catrine Lázaro, especialista em design estratégico. Catrine tem tudo a acrescentar aí no nosso tema de hoje, harmonização facial. Boa noite, Catrine. Boa noite, gente. Boa noite, doutores. Quero agradecer também a Mari pelo convite, porque foi de última hora. E fiquei muito honrada, muito feliz de estar aqui presente com vocês, Dividir, o meu conhecimento, o meu serviço, que é a área da estética, que vem crescendo, cada vez mais. E, sim, englobando, nessa área de harmonização. É isso aí. Obrigada pelo convite, Mari. Doutora, primeiramente, Vai gravando. estava até conversando, como hoje a harmonização, ela tem sido referência, não, acho que assim, muito além de apenas autoestima. Ela hoje empodera a pessoa, Ela abre portas para a pessoa. Exatamente isso. Eu sou dentista, sou formada há 14 anos, Iniciei na área na ortodontia, na implante, e tudo foi me encaminhando para a área estética. E me apaixonei pela parte de harmonização facial, por essa área estética, porque a gente percebe a melhora na qualidade da vida e na saúde da pessoa, esses benefícios com os procedimentos. Eu falo que a gente, às vezes, está atendendo um paciente lá, quando o paciente vai na primeira consulta, a gente dá uma olhada, a pessoa está prostrada, triste, às vezes nem está tão bem cuidada assim. E daí, quando a pessoa retorna, depois que fez o procedimento, você olha e faz, uau, que mulher é essa? Não só pelo procedimento, mas ela começa a se cuidar, a se amar e também a fazer outras coisas que complementam, como uma sobrancelha. Como coloca um mega hair, pinta o cabelo. Você fala, gente, mulher, quem é você? Como você tá linda. Então, às vezes, uma simples coisa já vai transformando toda a vida da pessoa. Uau, muito bom. Catrine, como também eu te acompanho, e vejo ali, você fala muito sobre isso, sobre o cuidado, sobre o que isso complementa, o que o seu serviço hoje complementa o serviço da doutora, que é a harmonização. Fala um pouquinho para nós. Vou até falar um pouquinho, Alguns meses atrás eu fiz o procedimento de Botox, eu nunca tinha feito. E aí o meu cunhado, ele mora na Irlanda, e ele veio pra cá e fez em mim e na minha sogra, o procedimento. E eu falo assim que eu vendi muito mais o meu serviço através, do Botox, que ele fez na minha testa, fez aqui, porque valorizou ainda mais as minhas sobrancelhas, Porque as minhas sobrancelhas, elas é meu cartão de visita, É porque ela é cheia, bem valorizada. E aí eu percebi o quanto associar essa técnica no meu trabalho valorizou ainda mais. E hoje eu falo assim que as sobrancelhas, cheias, o dermaplane, ele vem crescendo muito, Esse meio estético, ele vem se valorizando. Porque é igual a doutora falou, As mulheres hoje, elas querem buscar estar bem com elas, E quando a gente tá bem com nós, a gente tá bem com todo mundo. Então, hoje, eu desenvolvi, uma técnica que faz, como a Mari falou, que faz crescer pelos, Desenvolvi a minha linha, estou prestes a lançar a minha marca de produto, porque eu senti a necessidade, principalmente pós-pandemia, que as mulheres, por usar muita máscara, a gente começou a se olhar mais, principalmente para os nossos olhos, as nossas sobrancelhas, ela virou o nosso cartão de visita. Então, por isso que eu desenvolvi, uma técnica que favorece, o crescimento das sobrancelhas, fortalece os pelos já ali presente. E isso melhorou muito mais a autoestima. Igual uma cliente minha falou assim, Catrine, estou há praticamente 1 ano para conseguir um emprego e eu não tinha conseguido por conta da minha imagem. E aí, depois que eu comecei a fazer o procedimento de reconstrução nas sobrancelhas, comecei a cuidar mais da minha pele, que ela fez o dermaplane comigo, começou a fazer o skincare,
eu consegui um emprego. Porque eu comecei a me cuidar, comecei a me amar. E aí a minha imagem, tipo assim, vendeu, né? Ela conseguiu um emprego através dessa melhora na imagem. Uau, muito bom. Doutora, garanto que com você não é diferente, né? Não. Verdade, exatamente isso. Porque o bigode chinês já incomoda. Olha só, eu tava comentando aqui, né? Quando eu conheci o Dr. Thiago, pra mim eu era perfeita, né? Eu não precisava de botox ainda, eu era nova, até que ele me arrumou um defeito. Mas não consertou ainda, né? Ainda não consertou. Consertou. Consertou? Consertou. Então Consertadíssimo, tá, gente? Não está vencido ainda, faz pouco tempo. Fala, Isso é uma doutor. coisa que eu cuido bastante, porque geralmente vem pessoas para fazer uma avaliação lá no consultório e eles vêm com uma queixa. Sim. E a queixa deles não é a minha queixa. Às vezes a pessoa está incomodada com uma ruguinha ali na testa e eu olho, nossa, ela tem um bigode chinês. Aí eu vou falar para ela, nossa, esse bigode chinês, vamos tratar. Aí, de repente, a pessoa começa a se incomodar com algo que ela nunca nem havia percebido antes. Pois é, aconteceu isso comigo. Né? Aí eu comecei a me Só que aí incomodar. começa a incomodar muito, né? Aí começa a incomodar Essa muito semana até o das ponto da gravações, pessoa né, Mari? buscar. Semana das gravações eu falei assim, meu Deus, meu nariz tá torto, Mari. Eu acho que eu preciso arrumar esse nariz. Tem o como, bigode. doutora? Aí, doutora, Tem isso é como, né, possível? doutora? Porque eu sei que Super, torto. super. A gente Tem como? consegue disfarçar o ossinho, Isso. afinar Às o vezes a nariz, gente empinar. Mesmo, né, movimentar o nosso nariz, eu senti que menina, que ele ficou torto. Aí eu falei, meu Deus, mas isso tá horrível. Isso é possível, doutora? Sim, é É possível. possível corrigir isso, não, doutora? Corrigir. Aham, Tem, com ácido tem duas, hialurônico. com ácido e também com cirurgia, né? Que o Guilherme Fios faz. de tração Sim, também, filtração. a gente consegue arrebitar, a gente faz uma amarração que a gente diminui a largura Meu Deus, nasal. que incrível. Então tem N coisas que Eu conheço dá Faz pra fazer. alectomia. Você faz, Ah, é? Guilherme? Quem? Alectomia? Faz o também? quê, Ivan? Alectomia. É cirúrgico daí, diminuir a fossa nasal. Diminuir a largura, A largura da base do nariz. É, porque o Mas a gente faz com fio, não cirurgicamente. Mas o seu foi cirúrgico, não foi? Foi. Aham. Que eu fiz em mim, sim. Porque o doutor Melhorou, Guilherme... O doutor Guilherme faz lipo de papada, né, doutor? Sim, a parte Que já- cirúrgica lá de harmonização lá do Oral Time a gente tem feito bastante, né? Eu tenho ensinado o Guilherme bastante. São vários mecanismos. Porque quando a gente fala de harmonização facial, às vezes a pessoa já vem com aquele conceito de que é botox e Sim. preenchimento. Sim. Mas a harmonização, Mais o próprio amplo, nome né? diz a harmonização facial. Você vai harmonizar a face da pessoa para trazer um ganho estético considerável. Aí, se a pessoa está enrugada, você usa botox para desenrugar, ou às vezes até o preenchimento, porque é uma ruga um pouco mais profunda. Agora ela disse, tô com o nariz, tem um ossinho aqui que eu tenho que tampar, com o próprio ácido hialurônico consegue cobrir. Agora, e se você está com uma papada grande, o que você vai fazer com produtos? É verdade. Tem a lipo de papada enzimática que dá um resultado razoável, não é uma coisa que vai falar assim, Tanta tem uma diferença, né? não vai resolver 100%, vai até atrapalhar se você pensar em fazer um cirúrgico depois. Aí tem pessoas que têm o queixinho para trás, que a própria cirurgia ortognática traz para frente, ou até a mentoplastia, que a gente faz muito lá, que a gente faz um pequeno cortezinho interno, o Guilherme pode até explicar melhor, que puxa o queixo, o ossinho do queixo para frente. Então, você consegue corrigir isso. Então, às vezes, com o ácido hialurônico que a doutora Adriana faz, ela coloca o ácido ali, ele fica ali por volta pela bula da Allergan, de 9 a 14 meses, ele vai regredindo e volta ao que era antes. A cirurgia é um passo definitivo, você já resolve de uma vez por todas. Então, às vezes, a gente tem Que é paciente... lipo de papada. Não, que é a mentoplastia. Dá pra fazer lipoenxertia Isso também, que eu ia né? atrás, né? São Então, o que a inúmeras gente coisas. faz? A gente faz primeiro uma solução com o ácido, que é a harmonização facial através de produto do ácido hialurônico, que a gente traz para o local, para a pessoa ver se gosta. Gostou? Dá Quer pra ficar com fazer um assim para teste, sempre? né? Aí faz a cirurgia de trazer o queixo para frente. Então, assim, tem muita coisa para fazer, desde a bichectomia, que é uma outra cirurgia interna que se afina o rosto, aumenta a plastia, como a gente falou, a lipo de papada. Então, tem muita coisa para a gente fazer para trazer um resultado significativo. Sim. Então, tem produtos que, pelo próprio conceito, são reversíveis, que é a ideia disso, não é uma coisa que você coloca, não gostei, não tem mais volta. E tem procedimentos cirúrgicos que são definitivos. Então, tem esses dois passos
pensando em harmonização facial, a gente tem que pensar em tudo, não só em produtinho, em outra coisa. Então tem várias, uma gama ampla de contexto, Porque materiais. há casos e casos, né? Casos e Sim. E casos. pelo Sim. nome já diz harmonização, desculpa, facial, a gente quer harmonizar e colocar em equilíbrio as proporções faciais. equilíbrio, legal. E isso a gente usa N procedimentos para estar fazendo isso, né? Que varia Não desde um só. procedimentos É. estéticos, né? Aham. Por isso que as duas coisas casam junto, né? Até É tudo. procedimentos de preenchedores e Sim. os cirúrgicos. Né? Aham. Tudo depende do que o paciente Sim. precisa, tudo depende do quanto o quanto o paciente quer aquilo como definitivo, se ele está apto a aceitar Exatamente. que Aham. aquilo vai ter uma Aham. perda com o tempo, Uhum. ou até mesmo, igual você É. falou, o paciente tem o queixo um pouco para trás, ele fez o preenchimento, falou, eu gostei, mas tem como isso ser definitivo? Aí a gente já parte para a parte cirúrgica, né? É. Pra fazer Não uma precisar mudança ficar fazendo aquilo esqueletal no anualmente, paciente, né? literalmente, aí você faz aquele resultado definitivo. Isso também é harmonização facial. Não deixa de ser. Até a deixa própria de ser. cirurgia ortognática, ela busca a harmonização facial. Porque trazer vai melhorar a harmonia, simetria desse rosto. proporção Aham. para aquela Isso. face. É, exatamente. Doutor Guilherme, Simetria. explica pra nós agora, falando sobre isso, né? Quando a pessoa, quando faz a lipoenxertia, os dois juntos, a gordura, ela fica, ela não sai igual a enzimática, ou melhor, ela não é aplicada igual a enzimática. Então, a lipo, você retira a gordura e aplica no mento, é isso? A lipoenzimática, que era muito feita no passado, aplicava-se um produto para fazer aquela, a grosso modo falando, a quebra daquelas moléculas de gordura, e o corpo fica ali responsável por absorver aquela gordura. O quanto isso acontecia, a gente não tinha como mensurar e muito menos controlar as reações adversas que aconteciam. E aí isso evoluiu para lipoaspiração dessa gordura, assim como é feito na lipoaspiração de abdômen, que é literalmente retirar essa gordura agora através de cânulas de aspiração. Meu Deus, que incrível. E aí você consegue utilizar essa gordura de diversas formas. Ah, não é só no queixo. Não perde ela. Você pode preparar essa gordura, né? Passa num como que é o nome mesmo? Filtro Ok. ali, né? Aquele que prepara. A É gordura- macro, nano e micro. Pra Tá? ir diminuindo. Diminuindo o essas tamanho das macromoléculas em moléculas micromoléculas de de gordura. E aquilo você pode usar como um material preenchedor, assim como o ácido hialurônico. Que bacana. Legal. E qual que é o benefício? Que isso pode ser definitivo. O quanto isso vai ser definitivo é um pouco incerto. Tem pacientes que perdem até 40% do que foi preenchido, tem pacientes que perdem um pouco mais, tem pacientes que perdem um pouco menos. Mas o que fica de gordura ali enxertado é definitivo. Os cirurgiões plásticos usam muito isso, né? Muito. Já fazem a Como- lipo e já preenche com a própria gordura, o Como a gente glúteo, tem- né? Isso é algo Outras muito áreas. realizado, não é, Aham. não é nenhuma novidade que Poxa. apareceu. Na ali, que lipo- não tem comprovação Os artigos dizem até em Sim, torno de 30%. sim. Então, como a gente já tem essa proporção dos resultados desses pacientes, a gente já joga excedente um pouquinho porque vai reduzir depois. Faz a Aham, tem a Então faz sobreposição, né? faz uma hipertumefação ali com aquela gordura, faz essa área, projeta essa área, depois ele vai reduzir, porque a gente sabe Aí que tem essa para onde reabsorção quer. em torno de 30%. E fica bem harmônico, né? Inclusive, contextualizando com o Guilherme, a gente está falando de harmonização, a gente faz as avaliações lá e a gente sempre contextualiza. Nem sempre é só isso que o paciente precisa, né, Guilherme? Às vezes precisa de um lifting, de um fio, de alguma coisa. Então a gente fala, ó, vai ficar legal? Vai. Harmonizar com outras coisas também, né? Com a estética, fazer uma sobrancelha. Então, buscar tudo aquilo que vai trazer harmonia, literalmente, né? Então, Alinhar assim, a expectativa do paciente com aquilo que você está oferecendo, né? Porque tem paciente que acha que isso é muito comum. uma coisa personalizada, né? Não é Muito nem isso muito bem. Por exemplo, o paciente tem o queixo um pouco para trás, ele se incomoda com aquilo. Quando você tem a questão esqueletal, no sentido anteroposterior que a gente fala, né? Deficiente, tende a sobrar tecido mole. E nem é acha uma que sobra, né? fazendo Que a lipo vai melhorar. papada, ele vai ter aquela evidenciação do queixo. Mas na verdade não. Aí a gente tem que partir, ó, o seu caso é um caso de talvez um preenchimento, Sim. talvez uma mentoplastia. Então é importante sempre fazer essa avaliação que se Sim. alinha o que você consegue oferecer para o paciente com o que ele está esperando. E a Aham. flacidez, Guilherme, ajuda também? Ajuda porque assim, quando você
faz, por exemplo, um avanço do queixo. Por exemplo, uma pessoa que perdeu bastante peso e a papada ficou ali ainda evidente. Aí fica a flacidez da pele, né? Aí você já parte para outros procedimentos de lifting facial, fios. Bioestimulador. Até o bioestimulador de colágeno também, canular, ajuda. Também incomoda, né, na mulher. Mas quando você pensa num paciente que ele tem a parte esqueletal deficiente, quando você avança o queixo, você está promovendo um efeito lifting facial, mas na verdade é um estirando a pele, projeção. né? Estica a pele, aí você diminui a face, flacidez né? por conta Que a gente chama disso. de propulsão facial. E deixa a pessoa muito que dá o jovem, né? efeito lifting Muda. facial. Exatamente. Às vezes o problema do paciente não é nem a papada, ele não tem nem papada, ele tem sobra de pele, porque ele precisa ali de queixo. A gente atende muitos pacientes que reclamam, ai, nossa, meu nariz é grande, eu não gosto do meu nariz. Aí você vai ver, era o queixo, o nariz normal. O perfil, quando você olhava a pessoa de perfil, o perfil tava certinho, aí pela falta de queixo, parecia que o nariz era grande. Face arredondada, né? Aí eu falava, não é facial, né? o seu caso não é o nariz. É o queixo, vamos Aí você mexer no mostra queixo. A pessoa que porque tem ela a foca diferença. Aí onde você tá mostra, incomodando, né? aí a pessoa entende e dá toda a diferença no perfil da pessoa. Então igual. tudo tem que ser gente, analisado. Eu sabia que meu queixo tinha problema. E o Dr. Thiago consertou. Agora Qual que falta era o o dente defeito, só. doutor? Que eu fiquei curiosa agora, É vai. verdade, né? Não falou. Tão perfeito que nem Era tudo enrugado. Ela falava e o queixo enrugava. Celulítico. Fazia aquela casca ele de falava laranja. celulítico. Casca de laranja. Parecia que tava chupando laranja, assim, sabe? Ficava cheio de furinho. Aí eu falei, ela falou, não, nunca vi isso. Daí ela tentava fazer no espelho e não conseguia. E Ele aí, fala isso quando porque o dele tem a barba tampa, né? A gente não consegue ver o queixo dele se faz furinho ou não. Meu Deus, eu acho que ele tá vendo todos os defeitos do meu rosto agora. Conversar Já com o vimos, Dr. já. Thiago é igual você conversar com um psicólogo. Ele tá fazendo uma análise do meu rosto, Exatamente. Ele analisa tudo. Eu já até mandei pro Guilherme um defeito dela aqui. Já? Socorro, meu Deus do céu. Depois de 2 filhos, fica, né? Não tem jeito. É o rosto, Catrine. Mas você fica olhando pra sobrancelha de todo mundo, confesso. Eu fico já, Certeza. já olhei, já examinei de todo mundo aqui. E como muda, né? É o design. inconsciente, né? Não tem jeito. E assim, alinhando as duas coisas, igual uma harmonização, né, doutora? Arqueia também, né? A É isso que eu ia sobrancelha. perguntar pra doutora. Arquei. Inclusive, isso é uma briga nossa, né? Tipo, o que faz primeiro, o botox ou a sobrancelha? Olha, Eu falo botox. Acho que primeiro mais botox. Porque algumas clientes minhas falam assim, cara, você não tem como erguer um pouco, né, o meu olhar através das sobrancelhas. Sim. E eu falo, olha, nesse caso, o ideal é você procurar uma especialista. Eu falo, vamos fazer o botox, vamos ver o que ela levanta, aí depois você corrige na sobrancelha e as duas desenhando. coisas casam junto, né, doutora? Isso. E fica porque perfeito fica os dois perfeito. juntos. E valoriza as sobrancelhas que a pessoa, né, fez ali comigo e valoriza ainda mais o seu trabalho. Exatamente. E tem gera muita dúvida isso. Gera. Muita O que fazer gente, primeiro? o que eu faço Que nem a primeiro? Natália, né? Botox Quando eu ou vou a fazer a sobrancelha? sobrancelha da Natália, eu percebo que uma sobrancelha, uma é mais baixa que a outra. E não é ali, é assim, é o ossinho ali mesmo. Precisava, eu falei, Natália, você tem que fazer um botox aí, minha filha, porque não é a sobrancelha, corrigir. não. Pra corrigir. Vai além, né? Vai. Legal. Pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui também. Vou começar com as perguntas, tá? A partir de quantos anos pode fazer harmonização? Depende. Existe isso? Não Depende existe do uma idade, procedimento, né? Existe um grau de envelhecimento. Tem pessoas jovens que têm um envelhecimento precoce, já tem muitas expressões faciais que já marcam a pele ali. Entendeu? O tipo de pele, a pessoa que tem a pele um pouco mais seca tende a marcar mais as linhas de expressão Tem isso também. do que uma pele mais hidratada, né? Você já não vê as linhas de expressão. Então, não existe uma idade, existe uma avaliação. Eu fiz o preventivo, Né? né? Idade e tudo, e foi Exatamente. E Se o você fizer preventivo. uma analogia com uma roupa, por exemplo, o Ivan tá com camisa de manga longa. Onde que amassa a roupa dele? É GG também. Será que é? Tem que ser, né? Amassa aqui, ó. Onde ele Tamanho tem a urso. dobra. Onde ele dobra o braço. É o músculo, gente. É onde amassa. E amassando ali, por exemplo, aqui o ombro não amassa porque está esticado. Aqui amassa porque dobra. A pele do rosto é a mesma coisa. Quando você faz as expressões, tem vários locais que vincam, porque você faz sempre a mesma expressão. Quando você faz a cara de brava, risca aqui. Quando dá um sorriso forte, risca aqui. E aí você, num certo momento da vida, a pele vai perdendo espessura, vai ficando mais fina, mais seca, igual a doutora falou, e você vai ficando mais suscetível a rugas. Então, só que tem pessoas jovens que fazem o movimento, já começam a vincar a pele, porque a fibra muscular ali
tá de tal forma... Muito ativa, né? Tá de tal forma que ela contrai sempre no mesmo lugar, então vinca mais rápido, vinca antes. Então a pessoa vai ter um problema naquela região antes. Então aí existe o que ela disse lá do Botox preventivo, que a gente faz para a pessoa não enrugar. Ela vai parar de contrair aquele lugar, então com o passar do tempo, aquele lugar que seria mais suscetível a ter o problema antes, ele não tem mais, porque a gente faz o Botox preventivo. Legal. Eu tenho pacientes homens de 23 anos que já começaram a fazer, porque tem pontos que vão fazendo ali. Agora, não precisa fazer em tudo, se quiser dá, mas não precisa fazer em tudo, porque tem aqueles pontos específicos que a gente vê que vai ter um problema no futuro, de rugas mais profundas, a gente já começa a fazer a profilaxia, já vai colocando o produto para não vincar naquele ponto, para ele não ter o problema no futuro. Então tem o Botox preventivo e é muito interessante. Que são as linhas de expressões que a gente chama até de estática e dinâmica, né? A estática é aquela que a pessoa está sem expressão nenhuma facial e você já percebe a linha ali já marcada. A dinâmica é fazendo a expressão facial. Então as pessoas que marcam muito aquela linha pela linha de expressão dinâmica, pela mímica, então quanto antes começar a fazer, no futuro ela não vai marcar. Legal. Doutor, a gente estava falando também na clínica sobre o IPRF, que é uma técnica natural. Explica um pouquinho para nós. O IPRF, você faz o IPRF lá? Não o IPRF, a gente remove o sangue da pessoa, passa numa centrífuga que vai filtrar, vai separar as moléculas. A gente pega o plasma sanguíneo da pessoa, que é um líquidozinho bem fino, amarelo, e a gente aplica esse plasma em pontos do rosto para aumentar a qualidade da pele, vai melhorar a quantidade de colágeno, então ele vai formar, vai deixar... Lembra que a doutora falou um pouco tempo atrás que a pele mais fina e mais seca, ela marca mais, ela vai deixar menos seca, porque vai ter mais produção de colágeno naquele local. Então é um procedimento simples, que você faz com o próprio sangue da pessoa, então não usa nenhum produto, não é uma coisa... Nossa, que incrível, né? Tudo natural, né? Porque você melhora visto, fechamento de poros, brilho, você ver Eu não sabia dessa parte. a melhora, não só a melhora da qualidade da pele e firmeza. Sim. Mas também tem várias modalidades, né, de concentrado sanguíneo e aplicação na harmonização, né? O microagulhamento com a fase injetável dele. Sim. E aí o bioestimulador de colágeno, né, que canula. E aí a canulação já estimula bastante, né? Só o fato de próprio canular. trauma, né? O próprio trauma. Mas ele é rico em plaquetas e é sensensacional, assim. A gente faz lá e você vê o retorno dos pacientes, é incrível, assim. E ele é associado com o Botox, o resultado é bem melhor. É isso? Não. Que são coisas diferentes. São modalidades diferentes. O plasma vai fazer com que a pele fique menos suscetível a rugas, que precise menos do Botox. Só que a pessoa que busca por isso, que é uma coisa nova, já está vincada já há um tempo. Entendi. Então as duas coisas vão junto, mas com motivos diferentes. Sim. Mas o resolvem. Botox, ninguém vai fugir dele. É verdade. Você pode fazer milhões de procedimentos, mas o Botox sempre tem que estar lá. Ele é a cereja do bolo de todo procedimento. Mas é associado, né? Lá a gente faz, dá uma pausa de 15 dias, aí faz o tratamento com concentrado sanguíneo. Né? Que, como o Thiago falou, é bem simples e é muito funcional. Isso. E é aplicável para melasma. Inclusive, eu preciso fazer. Então... né? Então, manchas, né? Ele é excelente também. Remoção de manchas. Melasma. É coisa de quem trabalha no centro cirúrgico, cara. Foi foco de Maia, que fica aquelas manchas. Ou pode ser resistência insulínica, né? Gestação também, né? Gestação, também. é verdade. Gestação, Às vezes, né? Gestação. Ou resistência insulínica também. 18 meses, é foda. Bom, continuando nas perguntas, colocaram assim: tenho medo de agulha. O que nós falamos pra essa pessoa? Toma ansiolítico e vai. Toma um ansiolítico e vai fazer harmonização orofacial. Todos chegam lá e falam: tenho medo, nunca fiz o procedimento. Isso dói. Isso daí não vai nem do procedimento em si, mas da confiança que o paciente deposita em você. Então, quando você conquista a confiança no paciente, ele perde o medo de qualquer procedimento ou de qualquer agulha que você venha fazer ali. O diálogo, né? Tranquiliza, né? Exatamente. Na consulta. Por isso que é importante a consulta primária, né? O procedimento, você tem que explicar a conduta que você vai tomar. A pessoa tem que entender o que você vai fazer nela. E assim, vocês vão criando um vínculo e aquilo vai gerando uma confiança e faz com que a pessoa perca aquele receio de estar fazendo o procedimento. Uau. Quando eu apliquei, que o Dr. Thiago aplicou, foi tranquilo. Não doeu.
Então fica aí a dica, pra quem tem medo, não tenha medo. Pode E é rapidinho, exatamente. né? É super, Super. rápido, é. E dá um outra, resultado pensa no bem resultado, longo, né? gente, Pelo que você... Aham. Isso é verdade. Isso é verdade. Uma pergunta aqui, assim. Tenho medo da deformação. O que a gente fala pra essa pessoa? É para tomar cuidado, porque isso pode acontecer. Ai, ai. A gente tem que sempre fazer uma análise facial e sempre ir pisando no freio, porque às vezes o paciente se empolga, às vezes o profissional se empolga, faz indicação errada de procedimentos, que isso pode ocorrer uma desarmonização ao invés da de harmonização E necrosar, facial. doutora? A prima Isso- do meu marido quase perdeu o nariz. Isso Deu. é quando é inserido um preenchedor, alguma substância dentro do vaso sanguíneo. Aí faz com que o vaso se obstrua, não fornecendo nutrientes para a pele, formando uma ferida e a necrose, vindo a necrose. Mas isso é muito controlável, a gente consegue ver durante o procedimento. A gente consegue evitar que isso aconteça durante o procedimento. Se algo vai vir a dar algum sinal disso durante o procedimento, a gente consegue ver. Entendi. Uau. Fazer E teste consegue reverter, disso né? e E é reverter fácil no reverter momento, isso. na hora. Bem Então, simples. se a pessoa chegou a acontecer isso, às vezes não viu aquilo na hora e não tratou na hora, porque é possível já ver isso na hora e já ser revertido, não deixar que ocorra a necrose. E é bom também falar, as pessoas têm, eu tenho medo de deformação. Não é deformar que você vai ficar com a face desfigurada. Não. É porque às vezes o profissional tem uma filosofia ou ele acha que o paciente está esperando uma mudança mais drástica Uhum. e faz algum procedimento ali, o paciente assusta, né? Sim. Ele não se reconhece. Por exemplo, um paciente foi fazer um preenchedor, alguma coisa, ele achou que ficou muito exagerado. Tem como reverter isso? Tem como controlar isso? Sim, com o ácido hialurônico, a gente consegue aplicar a hialuronidase, que é um reversor, que ele vai eliminando o ácido hialurônico ali da região e consegue ir voltando o rosto no formato original. Então, mesmo que a paciente fez um preenchimento, ele falou, acho que ficou muito exagerado, acho que não Dá era para isso que eu tirar. queria, Uhum. dá para Aham. reverter. Tira pouco, tira tudo. Dá Aí até pra vai. controlar Sim, isso. Dá, sim. legal. São Então, feitos em várias sessões, né, para você ir avaliando, mas dá para fazer essa remoção até chegar onde que ele queria, se caso houve aquele exagero. legal, E isso é bom. esse tema de desarmonização é uma coisa que está bem alta, assim, as pessoas falam por causa da... Porque é um procedimento relativamente novo, entre aspas, não é igual o implante, que começou em 65. Então, é uma coisa nova que surge em Tá no profissionais boom que ainda, estão né? começando a fazer. É. Então, cometem erros. Sim. Agora, não é só em harmonização que tem esse tipo de problema. Eu tenho pacientes que chegaram lá, por exemplo, na clínica, que queriam fazer... Chegou uma senhora lá faz acho que um ano mais ou menos, que ela queria fazer preenchimento. Sim. Aham. Aí, como dentista, fui olhar e falei assim, viu, o seu problema não é esse. O seu problema é o seu protocolo que está errado. Ela tinha prótese, o protocolo estava fora de A posição. falta de dentes formava um O implante estava bigode para chinês. trás e os dentes estavam deitados para frente, formava um sulco aqui. Sim. Eu falei assim, olha, com o Nenhum preenchedor não vai resolver nunca. isso, Então, o jamais. seu problema é outro, o seu Aham. problema é dentário. Sim. Então, a gente tem que trocar essa prótese. Aham. Vamos trocar essa prótese, vai ver como que vai melhorar. Trocamos a prótese, daí ela falou assim, então faz o seguinte, faz o Botox agora aqui para arrumar aqui, porque aqui já tá bom, não precisa mais. Olha lá, Então, viu? Mudou o incômodo dela. É um conceito que é dinâmico. Você vai Sim. ver as duas coisas ao mesmo tempo. Você, como profissional da área da odontologia, em primeiro lugar, quando pensa em harmonização facial e a harmonização facial está agregada à odontologia, você está fazendo as duas coisas. A gente está vendo Uma as duas reabilitação, você harmoniza o rosto da Você pessoa. está harmonizando nem sempre com preenchedor, Sim. com cirurgia, para isso. Você está resolvendo o problema. Então, às vezes, a pessoa tem uma hipertrofia de maxila. Grau 1, por exemplo. Então, eles põem um monte de gengiva, fica aquilo lá, o lábio não sela, fica seco. Aí dá a impressão que a boca é pequena, que a pessoa quer fazer preenchimento labial. Não é Verdade. esse o problema. O problema dela é subir a arcada Sim. com a O problema ortodontia dela com é cirurgia. esqueletal, né? É esqueletal. Então, assim, essa análise tem que ser feita pelo profissional da odontologia, Sim. tanto que a harmonização virou um sucesso a partir do momento que ele foi incluído dentro da Da odontologia. odontologia. Então, a odontologia evoluiu, porque assim, a linha de ação de toda a face é estomatognático, é a oclusão. Então, a chave de tudo é a oclusão. Se sua oclusão está errada, está mais baixa, O que você é vai oclusão, formar... doutor? Oclusão é o encaixe da mordida. Uhum. Se os seus dentes estão muito altos, vamos falar, você tem um problema. Se o seu dente está muito baixo, tem outro problema. Se o seu queixo está para trás, tem vários problemas.
várias situações que você busca uma harmonização, mas o problema não é esse, o problema é odontológico. Entendi. Então, a associação dessas duas modalidades, que é a harmonização facial e a odontologia, fez com que evoluísse muito as duas coisas, porque antes o dentista olhava o dente ruim e arrumava. Agora o dentista vê o que esse dente vai fazer na face da pessoa. Então, A gente sempre teve esse olhar clínico para análise facial, para proporções faciais. Só que a gente não usava isso como estética por fora do rosto. A gente harmonizava aquilo para dentro da boca. Agora a gente consegue colocar o que tem ali na boca e também ir levando tudo com procedimentos estéticos, não só os funcionais. Temos muitos casos de paciente que vai fazer carga imediata, fazer protocolo, que a gente, na hora de fazer a prova, a gente fala assim, você queria ficar um pouco mais jovem? Daí a gente faz tal coisa. Porque tem características das pessoas mais jovens, por exemplo, os incisivos centrais um pouco maiores, a boca não tão murcha, então um pouquinho mais para frente. Então a gente traz com a prótese um pouco mais para frente, aumenta mais, diminui, faz aparecer os dentes, daí dá a impressão de que o lábio está na posição correta. Então, às vezes a gente está fazendo um trabalho odontológico e já está harmonizando a face, porque você tem conhecimento das duas coisas. Que legal. Exatamente. Uma verdadeira obra de arte. Sim. Exatamente. Que é um contexto, né? É o Até na contexto. parte de, assim, orto, aparelho. Entra perfeitamente, né? Com certeza. É igual esse exemplo que a gente falou ali, da hipertrofia de maxila. A pessoa está sorrindo, parece que o lábio dela é fininho. A gengiva está aparecendo um monte, porque parece bastante gengiva e pouco lábio, dá a Aí impressão de que ela aumentar o lábio. a Você gengivectomia vai usar, por exemplo, a ortodontia para você entulir um pouco o dente, ou até a Certo. própria cirurgia, depende do grau da hipertrofia. Aí você sobe um pouco o dente para expor menos gengiva. Aí você faz uma gengivectomia para tirar um pouquinho mais gengiva. Você pode até fazer um preenchimento para aumentar o lábio, tirar o sulco, que vai melhorar. Mas assim, é todo um tratamento em conjunto. Isso é adjuvante, Se você fizer né? só... se você fizer só a cereja do bolo, você não tem o bolo. Sabe o que é engraçado? Com a ortodontia, eu ganhei muitos pacientes na harmonização facial como preenchimento labial por conta do quê? Eles usavam os aparelhos nos dentes e aquilo já deixava o volume no lábio, o lábio um pouquinho mais volumoso. Depois, quando eu removi o aparelho, o lábio murchava. Daí a pessoa falava, ai, olha a minha boca. Deu, agora vem comigo que eu sei o que fazer. Aí você continuou. Aí a gente continuava Legal. isso daí, fazendo o preenchimento labial. E era algo que não incomodava, mas era o próprio aparelho que jogava o lábio para fora. Aí Uau. depois com a remoção ficou mais fininho. Muito bom. E aí, tem mais perguntas? Tem. Tem uma pergunta que nós começamos falando sobre isso. O que entra na harmonização? Fazer... Como eu me perdi, desculpa. A harmonização é um conjunto ou só botox? Nós começamos falando sobre isso, né? Uma das perguntas aqui. Sim. A avaliação para harmonização é grátis? Sim. Pergunta. Recebi aqui. Ah, Foi uma sim. pergunta. Eu faço avaliação gratuita. Avaliação gratuita, Aham. legal. Doutor Tiago. Você... A avaliação... é que assim, a avaliação Né? sempre... Foi uma sempre- pergunta de uma... não, eu tenho por protocolo não cobrar a avaliação, porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento do problema que ela tem. Então ela sempre chega para falar assim, eu queria isso, qual que é a sua queixa? Que a gente pergunta sempre. Igual nós falamos, né? A queixa é essa, essa, essa. Eu falo assim, então, Sim. tudo bem, dá para fazer isso que está pedindo? Dá, mas não é o certo. O ideal seria fazer assim, 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 assim. Então ela não tem esse conceito. A partir do momento que foi despertado esse conceito nela, que ela tem aquele problema, aquela deficiência, aquele plus que dá para melhorar, aí a gente consegue fazer algumas coisas a mais. E aí não sou eu que vou falar para ela fazer, ela vai querer fazer. Então, se eu não der a oportunidade da pessoa fazer uma avaliação comigo, para eu mostrar para ela qual que é o problema, ela nunca vai ter a demanda de me procurar porque ela precisa daquilo. Entendeu? Então, eu tenho essa conduta sempre. Uma dificuldade que a gente tem muito é as pessoas perguntarem, sem avaliar, quanto que custa tal procedimento. Aqui tem uma. Quanto que custa para fazer uma harmonização facial? Isso. É impossível, sem você ver a pessoa, você passar um preço. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai utilizar uma quantidade de produto diferente da outra. E isso altera o valor pela quantidade de produto, pelo número de seringa, pela queixa quantidade também. de botox que você vai inserir ali, as regiões que você vai fazer, não é todo o rosto que precisa de tratar todos aqueles pontos. Então, a gente avalia todos os pontos faciais e vai tratando cada região de acordo com a Individual. queixa do paciente, lógico, e vai colocando as soluções, que não é uma única solução, são várias soluções. Então, a pessoa pode escolher, junto nessa avaliação, qual é a solução, qual o rumo que ela quer tomar para estar tratando aquele problema.
Então, pode acontecer isso de ser valores exuberantes e valores mais em conta também. Legal. Então, tudo isso é conversado e é avaliado e combinado com o paciente em uma avaliação. Então, é muito difícil falar, custa tanto para fazer esse procedimento, porque a gente pode estar fazendo outros tipos de procedimento que também causam o mesmo resultado com valores diferentes. Uau, São muito planos bom. de tratamento, né? São Difere planos de para cada tratamento. paciente, né? É individualizado, Exatamente. né? E sem ver não tem como, né? Não tem como. Legal. Bom, tem uma pergunta aqui agora no YouTube, ao vivo. Eu extraí o quarto dente do lado esquerdo e tenho falta desse quinto dente do lado direito. Como sou diabética, vou colocar dentadura para cobrir os 2 buracos. Porém, na linha do maxilar está inchado. Aí ela continua. Do lado direito não ficou inchado. Foi feito há 3 meses atrás. Do lado esquerdo tem um mês. E ainda está inchado e sensível no dente vizinho do outro que foi extraído. Tá acompanhando aí, Thiago? Tô. What? Diabetes está por mais ou menos 250. E aí? Foi o Guilherme. Não, Pergunta ao vivo. Isso é um outro assunto, mas como está perguntando aqui, quando a gente faz alguma extração dentária em paciente que tem glicemia alta como a dela, tem um atraso na cicatrização. Então, a chance de ter algum problema é um pouquinho maior. Não que isso seja inviável, pode fazer o procedimento sem problema nenhum, desde que a pessoa se cuide nesse período de cicatrização. E o controle E a glicêmico, higienização tem que ser um pouco melhor do que o normal, porque numa pessoa que demora 4 ou 5 dias, no dela vai demorar 15, 20 para cicatrizar. Então, quando ela fala que um mês que está ali, que está inchado, às vezes a higienização não está adequada, porque às vezes ela ficou com receio, porque está doendo, não está mexendo, então a gente consegue saber o que está acontecendo exatamente avaliando. Então, eu teria que marcar uma avaliação para a gente conversar e ver qual que é o processo. Na harmonização facial, até para você indicar um procedimento, também trazendo isso para a harmonização facial, é muito interessante a gente avaliar o estado de saúde do paciente. Porque às vezes você indica protocolo só de bioestimulador de colágeno e a pessoa tem a saúde totalmente degradada. Sistemicamente está ferrada. Né? Aí você vai colocar o produto, a pessoa vai gastar com o produto e não vai ter proveito nenhum. Não vai ter resposta biológica, porque o organismo não está receptivo àquilo. Então, é muito interessante fazer essa consulta, esses exames, para também avaliar, para ter melhor proveito nos procedimentos. Sim, com certeza. Posso fazer uma pergunta nesse contexto já? A gente falou de idade inicial. Tem uma idade limítrofe ali também, que a harmonização ainda consegue melhorar esses eventos assim? Não tem. Não tem idade limite. Idade limite. Ela é uma mais velho que você. Que se... já fez 92 anos. 92 anos. Uma senhorinha, ela até falou, será que eu vou aproveitar todo esse tempo do Botox? Não, vai demorar muito. Facilmente, Nós né? fizemos um protocolo carga imediata. Será que eu vou durar 6 meses para durar o Botox? Nós fizemos um protocolo de carga imediata na senhora de 104 anos. 104 anos. É o desejo dela, porque eu não vou fazer. Sim. É verdade. Entendeu? A gente fala para ela, olha, a sua idade, a pele já está mais envelhecida, né? A aparência é tudo. Muita coisa não vai fazer assim melhorar muito. Você vai trabalhar com a expectativa da pessoa. Mas é um desejo da pessoa fazer? Vai ter uma melhora? Vai. Resolver todo o problema? Não vai. Entendeu? É um risco que se assume junto com o paciente, né? Exatamente. É um tratamento de saúde. Então você né? tem que ver a expectativa da pessoa. O que ela quer melhorar? É só dar uma melhoradinha, ela quer legal. assumir o risco, não tem vai junto, idade né? para fazer, a gente faz e realmente tem uma melhora. Mas tenho 90 anos, quero tirar tudo as minhas rugas, isso não vai acontecer. Entendeu? Então você tem que trabalhar com a expectativa da pessoa. Até porque, embora sejam procedimentos invasivos, não são coisas de porte tão grande quanto uma cirurgia. Eu não vou falar para um paciente de 92 anos fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, mesmo que ele precise, porque aquilo... Nenhum anestésio vai querer sedar, vai fazer geral para você. Né? Mas por outro lado... Desnecessário, né? Também. Sem pensar em idade. Por outro lado, tem vários problemas que podem ser gerados se a pessoa não tiver a técnica adequada para fazer o procedimento também. Então ele é invasivo, pouco invasivo, mas pode gerar várias situações. Vários problemas, desde
de cegueira, até queda de pálpebra, até inversão de pálpebra. Então tem várias situações, necrose, como ela citou. Então assim, a técnica é o principal. Então, você falou da confiança. O paciente vai confiar em você, não se você falar bonito, se você souber fazer o procedimento. Sim. E ele quer resultado. E as intercorrências, eu até costumo dizer, as intercorrências que acontecem, se você não sabe resolver, não faça, porque vai ter. Em algum momento vai ter intercorrência. Amanhã, por exemplo, eu não ia trabalhar. Era agora, 5h30 da tarde, uma dentista me ligou e falou, ó, caiu um implante do seio maxilar aqui em Marialva, o que eu faço? Eu falei, manda vir lá amanhã, eu tiro. Mais cedo ela vem lá. Então, assim, as intercorrências acontecem. Às vezes a pessoa tem dificuldade de resolver. Então, eu tenho como protocolo. Se eu não sei resolver o problema que isso pode acontecer, eu não faço. Eu sou adepto a isso também. Exatamente. A gente tem que se aventurar a fazer coisas das quais a gente sabe lidar com E as todo possíveis cuidado e complicações. acompanhamento com o paciente, né? Não deixar ele na mão. Com Né? certeza. Ó, você tá aqui, deu esse problema, vamos resolver. Eu tô com você, a gente vai até o fim, até isso aqui sanar e acabar esse problema. Então você tem que estar ali com ele, tanto quando tá tudo bem, bonitinho, quando pode acontecer alguma coisa ruim. Olha o que aconteceu comigo agora, em outubro. Eu tava em Orlando, na Disney, com as minhas filhas, na fila de um brinquedo. Aí, não, então daí uma Eu tava ali, já voltei. Não, aí uma dentista me mandou uma mensagem que ela foi aluna minha num curso, dela de 4, 5 anos atrás, e ela me mandou uma mensagem e falou assim, doutor, você tá podendo falar? Eu falei, tô aqui na fila, né? Não tô fazendo nada. Ela falou assim, não, porque eu fiz um preenchimento aqui ela tava lá em... Esqueci o nome da cidade, lá perto de Orlando também. Eu falei assim, olha, por coincidência eu tô aqui do lado. Ela falou assim, eu fiz um preenchimento aqui e parou tudo, não consigo mais mexer. A pessoa começou a inchar a boca, até pegar a conversa aqui. E eu não sei o que eu faço. Você tem hialuronidase aí? Eu falei, não tem. Como assim, né? Espera aí. Não tem. Você sabe Tem uma abelha por aí? Você sabe onde que eu consigo comprar aqui? Eu falei assim, não sei. Eu falei assim, faz o seguinte, pede pra alguém olhar pra você. Eu falei, não, mas sou eu que tô fazendo, estou aqui. Ela tava numa cidade lá do lado fazendo e deu intercorrência naquele momento. Você acha? Então, assim, tem uma intercorrência, foi fazer lá. Aham. Isso é uma outra coisa que você falou, você citou por cima, mas que eu acho muito importante. Você tem que estar disponível para tratar a pessoa a longo prazo. Porque não é uma coisa que você faz, acabou, vai embora e está pronto. A harmonização não é assim. Não. Você tem que ir aumentando, diminuindo, mexendo, Sim. manipulando para trazer em outro lugar, corrigindo algum eventual defeito. Exatamente. Retoques, né? A harmonização Porque você facial, coloca- ela é Isso. uma construção. Você não tem também como você chegar para a pessoa e falar assim, você vai fazer isso, eu defini todo o protocolo de tratamento sem ver a evolução que essa pessoa vai ter durante os tratamentos. Às vezes muda alguma coisa, às vezes eu planejei fazer alguma coisa e lá na frente ela respondeu tão bem a um outro procedimento que já não precisa mais. Então, uma construção aos poucos, por isso que a gente consegue controlar também que fique efeitos naturais. Que não tem aqueles erros de exagero, de essa fazer tudo de questão. uma vez, tudo em uma sessão só. Não. Essa questão do natural tá em Vamos alta, né? construir. Fazer essa construção. Antes queria harmonizar e era muito preenchedor, ácido hialurônico. Os rostos das pessoas começavam a tudo ficar igual, todo né? mundo igual. É verdade. Cara de virou. leão, né? É isso que a Catrine fala Virou- muito do natural, né, Catrine? Virou uma caricatura, né? Aconteceu isso, né? E agora a gente está prezando a naturalidade. Exato. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ela falou assim, ó. Dia 3 de outubro, fiz o curso com você, mandei mensagem, fiz uma olheira e acho que eu coloquei produto de mais de um lado, e aí tava inchado. Daí falou, apliquei antialérgico, passei não sei o que, começou a falar tudo o que tinha acontecido. Daí eu falei assim, quando você voltar, você vê, eu pede pra alguém olhar pra você, mas eu tô aqui, estou fazendo aqui, na cidade do lado, Jacksonville. Então, assim, é uma coisa que a pessoa não vai poder acompanhar. E a harmonização, por preceito, ela tem que ter um acompanhamento, porque Sim. ela é gradual. Não é uma coisa que você fez, Exatamente. acabou e vai embora. Agora tirar um siso, tirei siso e pronto. 7 dias depois tá... Tá liberado. E você o profissional tem que que estar armado do produto e também da resolução ali, né? Na hora você já pode colocar o ativo que vai reverter o quadro. Tem isso. Sim, Nossa, então legal. por isso é importante você estar num ambiente adequado para fazer o seu procedimento. Escolher bem o profissional. Escolher Se ela bem tivesse com a profissional. enzima que degrada o produto, já... foi isso que ela Então pediu já pra acabava mim. o problema. Pois é. Ela não né? tinha, não estava Tinha. preparado. Exatamente. E é comportamento biológico. A gente estuda, a gente tem uma previsibilidade, mas não dá para determinar como vai ser, né? Sim. Pode ocorrer, né? As intercorrências vêm. Uau. Bom,
tem muito mais perguntas aqui, inclusive agora no YouTube ali agradeceram, tá, doutora, a sua resposta. Um elogio também para a doutora Adriana. Obrigada. A doutora Adriana é muito maravilhosa e sobre a confiança do paciente no profissional é muito verdade e muito importante. Sou medrosa e ela me transmite muita confiança e calma. Amanda Live. Obrigada. Linda. Ana Paula Vieira. Linda. Beijão, Ana. Bom, tem muitas mais perguntas. Vai ficar o convite para a próxima, né, doutor? Eu tô vendo aqui, assim, todo mundo que tá vindo aqui, a gente tá tendo que chamar de novo, porque Não dá tempo, né? Mas o assunto vai embora. É comprido, né? Passa Muita uma hora coisa pra que falar. nem vê, né? Também já foi, né? Verdade. É isso aí. Verdade. E a pergunta que não quer calar, o que são esses presentes, Catrine? Ai, Jesus. Todo mundo gosta, né, de presente. Bom, com esse crescimento, né, da naturalidade, eu senti a necessidade, eu já trabalho no mercado na área da estética há mais de 10 anos. E eu faço, né, sobrancelhas, como eu falei pra vocês. E me surgiu esse interesse de desenvolver um produto que fortalecesse os fios ali presente e estimulasse o crescimento de novos fios. E aí, eu desenvolvi um sérum há 2 anos atrás e ele foi, assim, um marco de vendas. Porque ele cresce realmente, né, o fio das sobrancelhas. Mas, claro, né, Passa no Dr. Thiago, a gente vai ver se cresce. Isso que eu ia falar, Catrine. Mas, Eu ia como responder, funciona Resolve em a outras alopecia. áreas Bom, também. E como isso, né? A gente já nasce, né, com os nossos folículos, né? Desde a gestação, né, da barriga, a gente já nasce. Não Mas posso pela perder. intercorrência, né, de tirar a micropigmentação, enfim, ali não cresce mais aqueles fios. E aí, por isso que a gente precisa dos estímulos, né? E aí, desenvolvi o sérum. E aí, eu trouxe uma pra sua esposa, Simone. Olha, Simone! Não, agora a Simone vai ter que vir no Vai próximo. ficar na sobrancelha peluda. Né? Aí. Pra doutora Eu acho que ele vai pegar e ele vai usar em outra região. Eu acho, Catrine, quem Brincadeira. vai usar vai ser... eu também! Obrigada. Então, esse produto, ele é um sérum, né? Pra ser utilizado nas sobrancelhas. Obrigada. Então, a função dele é estimular o crescimento das sobrancelhas e fortalecer, né, os fios ali presentes. E é como Olha eu o cheiro. tava conversando cheiro? com a Mari, é o cheiro do produto. Não tem o cheiro daquele óleo, doutor? Cheirinho É de porque ozonizado. ele é um produto fitoterápico, hipoalergênico, né? Ele trata... É ozonizado. mentol. Isso, ele é Mentolado. Ele tem um pouco de óleo Cheiro. essencial também. Ele é bem gostoso. Pode utilizar 3 vezes linda a ao embalagem. dia. Aí, passa pra Obrigada. Simone. Eu acho que o Dr. Thiago vai usar. Não É. vai passar pra Simone, mas Dá pra ok. usar no cabelo também. Eu super preciso, né? Fala sério. Não, eu já olhei. Desculpa, a gente olha. E sempre minha sobrancelha foi muito rala. Muito Sempre rala. Eu foi? preciso. Nunca utilizou nada pra estimular o crescimento? Não. Agora é a primeira vez. Não. Eu não tiro a sobrancelha. Aí Não deixa- nasce meus pelinhos. Porque- Esse desenho é... Porque é o que algumas clientes falam, Catrina, estou há 6 meses sem tirar a sobrancelha e não nasce, não cresce. Por quê? Porque não tem estímulo. Sem estímulo não vai obter resultado. Porque a gente precisa estimular, a região, né, para dilatar ali os vasos sanguíneos e ocorrer o crescimento. E agora já tem aí o estímulo, doutora. Obrigada. Vou usar. É isso aí, pessoal. Dr. Thiago, as redes sociais, como encontramos a Oral Time? Ó, tudo que a gente tem conversado aqui esses dias, a gente tem esses profissionais que fazem pra gente lá. Então a gente convida os melhores dessa área para mostrar quais são as possibilidades de tratamento para você. Então hoje a gente falou de harmonização facial, desde os tratamentos mais simples aos mais complexos, botox, preenchimento, com ácido hialurônico ou outros produtos, o IPRF para a gente trazer colágeno à pele, Cirúrgico, né? cirúrgico que seria lipo de papada, mentoplastia, levantar a ponta do nariz com fios, com várias outras coisas, lifting facial, a própria bichectomia. Então tem vários desses procedimentos que são vários profissionais especialistas que fazem. Então lá no Oral Time a gente tem tudo isso. Eu acho que o interessante para você que pensa em melhorar, até para o Natal aí, dá tempo de a gente mexer, melhorar o conceito facial, não só dente, não só face, mas as duas coisas ao mesmo tempo, a Oral Time tem os profissionais certos para isso. Então, é fácil de nos localizar, você entra lá, ou até pelo próprio link que a gente colocou no Instagram, você pode assistir esse podcast inteiro a hora que você quiser, que fica lá, tanto no YouTube da Jovem Pan quanto no nosso.
Você colocando no Google Oral Time ou no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, você colocar a palavra Oral Time, já vai sair, né? Já vai cair a gente lá, é fácil de achar. Ou tem um telefone que é esse aqui que fica aqui comigo, que é o 991460454. Qualquer momento do dia, mandando mensagem aqui, o WhatsApp, a gente já responde para você e combina e marca. Amanhã também vai ter, a gente atende das 8 às 12h30. Então é fácil de nos achar. Procura, manda o WhatsApp. E o interessante que a gente fez, quando você entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, ou até próprio no Google, em todos os lugares vai ter um botãozinho que você clica e já cai direto no WhatsApp, caso você não decorou o número, né? Porque é difícil de decorar. Então você nos acha com muita facilidade. Então, manda uma mensagem ali que a gente conversa com você, combina, a gente marca um horário pessoalmente, com a doutora Adriana, com o Guilherme, com o Ivan, comigo, e a gente consegue fazer uma coisa legal para você, que esse tratamento, igual eu falei no começo, esse tratamento de harmonização facial, quando ele se adequou dentro da odontologia, evoluiu demais. Tanto os tratamentos evoluíram, como a percepção do conjunto se evoluiu muito. Então hoje Abriu a odontologia mais oportunidades para as pessoas. Hoje a odontologia é realizando. muito melhor do que era antes, porque a gente consegue definir, melhorar o dente da pessoa pensando na face e melhorar a face pensando no dente. Então a gente consegue trazer esse contexto geral que chama a harmonização facial por completo mesmo. Então dá pra gente melhorar qualquer problema que você tenha, dá pra deixar mais bonita, mais bonito, mais legal, deixar tudo mais harmônico, mas você tem que entrar em contato com a gente através dessas redes sociais que eu falei pra vocês. Doutor, o senhor acabou de falar bonito. Nós não falamos sobre isso, né? Que também é pro homem. Aplicável Ó, ao público o Guilherme masculino. faz, ó, você vê que Não, a testa o dele doutor Aplicável ao Thiago- público masculino. O doutor Testa Thiago... meu produto, então, porque nem o homem usou, então. É, eu não preciso, né? Eu não preciso. Não, eu só preciso. O doutor Ah, esse Thiago... preconceito acabou. Mas eu meu faço Deus. sobrancelha, eu sou monocelha, Só que ele é na branco, não verdade. dá pra ver, né? Eu faço, eu sou monocelha. É, É eu já monocelha. reparei, você Eu tira fico, se eu não tirar, eu fico com cara de bravo. É por isso que ele fica me zoando, porque eu vou deixar pra ver se eu fico com... Deixa sujo ainda. É, Sujo É ainda. mais sujo do que bravo, eu acho. essa eu não esperava, assim, né? Dela ainda, de Ai, vez em pegou quando. de É, dela, não, essa eu não esperava. Pode ter barbearia, né? E os rapazes tiram... Mas é Ah, é? verdade isso aí. Ó, nossa, Hoje em impressão. dia tem É, isso faz uma também. navalha, tem que tirar aqui, que senão É. fica com aspecto sujo, então. Esse adjetivo ainda não... Não é mais É. bravo. Agora você tirou a sobrancelha. O adjetivo é esse, então, é sujo, não é bravo, então. Você viu por que é importante a gente cuidar da nossa imagem? Pois é. A nossa imagem reflete percepções, Sim, exatamente. não é? Exatamente. Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter, quando se trata de imagem, de estética, tem que ter um cuidado com os estereótipos. Por isso que é uma coisa personalizada, é aplicável para cada um. Não existe um único. padrão, não dá para determinar isso, mas realmente, a gente está inserido numa sociedade e a imagem é importante. É importante. Então, quem quer presentear, quem quer utilizar dos serviços aí, procura a gente aqui, ó. Vamos fazer o call action aí, ó. Como que faz? E aí, na verdade, tem que alinhar, né? Porque primeiro tem que fazer o botox, aguardar para fazer a Pra fazer a sobrancelha. sobrancelha, Para é isso. surtir o resultado, para surtir o resultado e fica Lembrem, legal. gente, primeiro botox, depois a sobrancelha. Os 15 dias assim já dá pra ter. Definimos aqui, Os né? 15 dias já dá uma relaxada na fibra, já dá pra fazer, né? isso Então, mesmo. marca uns 15 dias pra fazer o botox lá e depois vai fazer a sobrancelha. hein? Exatamente. Aí, mulherada, a ceia já vai estar todo mundo tirando foto faceira. Ah, vai valorizar até a minha foto, tá vendo? Eu não vou lá fazer porque a minha é suja. Você gravou isso, né? Você Ele magoou? Eu passei. Na verdade, eu era músico. E eu fazia uma modalidade de música que é underground. Não E perguntei o conceito isso, não. sujo Isso aí. é uma coisa legal. Nesse contexto musical, né? No contexto musical, porque é uma coisa underground, não é mainstream, não é comercial, assim, a gente é mais obscuro. Mais obscuro, assim. Mas o que você não Totalmente, né? Não, agora virou meme agora. Saiu um meme aqui, hein, A pergunta gente? que não quer calar. Ela perguntou, Tô responde perguntando pra ela. 500 O quê? vezes. E você tocava? Eu? É. Rap, hip hop, samba rock, Não, samba qual raiz, um instrumento? monte Qual de coisa. instrumento? Ah, o instrumento? É MPC chama, bateria eletrônica. É assim, ó. O que é isso, gente? É um Nunca que você vi. fica com o dedinho assim, ó. É. Mas isso aí é piano, doutor. É igual o batuquinho, assim. Ele fica apertando os botãozinhos e sai. Mas aí é um piano. Pesquisa lá, Não, Mad faz com o Lib, dedo DJ mesmo, assim, ó, dá Samu, pra fazer, ó. DJ Não, isso não Koala. é Mesa bateria. funciona. Bateria é outra coisa. Bateria Não, são tambores. é uma bateria eletrônica. Ela é dividida em pads, você coloca os timbres da bateria e utiliza lá. Gente, e você mas tá faz muito moderno. música com Tecnologia. isso. Até bateria. Não, hoje em dia, na verdade, não tem mais música orgânica, é tudo de software. É, o meu filho toca isso no celular, ele baixa. Toca, dá pra fazer a produção no celular. Quantos Tem anos software ele que dá tem, pra fazer. doutor? 4. 4 anos. Nem vou baixar então isso, porque o meu tem 3, daqui a pouco, meu Deus do céu. A tecnologia tá aí pra isso. Tanto no ensino, é tudo híbrido, né? O EAD e a produção.
De harmonização à música, né? Não, Tá vendo? Então. Pois é. Uau, é isso aí. Tudo começou pelo adjetivo da sobrancelha. Tudo começou por isso. Nunca mais. Põe na capa do Não, podcast. isso aí virou meme. Ficou. Virou meme já, gente. O Mário pode fazer. Eu quero esse corte, viu? Tá bom, Quando ela fala pode isso. deixar. Porque a cara que ele faz é muito Sua boa. sobrancelha é suja, daí o desenho de uma sobrancelha junta, né? É Monocelha. Tá com cara de brava, não é sujo. Não, pô. Acho que ele foi Foi até na limpar. lata, né? Eu Tomei- acho que ele foi até passar a mão pra ver se tava Tomei sujo. 3 banhos hoje, passei um Carolina Herrera pra ouvir essa. Só vendo o filme aqui. Hã? Com ferida, né? Não, mas gravou, você viu. É isso, Ai, pessoal. gente. Gente, o nosso tempo esgotou nosso tempo. Estamos em clima de festa. Mas hoje não era até as 10h30? Tá É gostoso? até as 10h30, Samuel? Acho que não. Pô, Bom, estamos em clima de festa. Dr. Tiago faz não sei quantos anos, daqui 2h30, é isso? Daqui 2h30. É. Olha Olha só, lá, vamos já. dar Ó, que beleza. parabéns, Dr. Isso aí Thiago. comemora. peraí, já antes canta de parabéns encerrar, ao a gente vivo. não fez um Já call tá action aqui encerrado. pra achar elas nas redes aí também. Ah, legal. Uhum, isso aí. Verdade. Fala o arroba aí, galera. Aham. É, o meu Instagram, Adriana Davantel. O meu é @Catrine Lázari, com K e E no final. Catrine. Por aí, porque quem tiver interesse em utilizar dos serviços, aí. vê como que é. O que o Guilherme falou, o profissional tem um perfil, né, de execução de trabalho. Então, quem quiser, procura aí a gente. Oral Time, a gente tá lá e as meninas aí no Instagram, só achar e É isso, Eu quero conversar. arrumar meu nariz, porque E a Mari? E a Mari? Mari X Macedo, Assertiva Branding. X da questão. X a questão, X Macedo. É isso aí, gente. Muito boa noite, até a próxima. E fica o convite para as duas. Novamente, né, doutor? Vamos marcar Pra outro falar mais podcast. de música, né? Exatamente. Positivo. Susto, né? Positivo. Boa noite, Ai, gente. obrigada. Boa noite, galera. Foi um Muito prazer, obrigado. Adorei. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Perfeito, obrigada.